Bela Lugosi está morto. E eu também. Há uns séculos seria diferente. Mas agora é difícil fazer você acreditar. Porque os fatos dizem que cadáveres não falam, não se movem, não amam. Vou tentar te explicar tudo, aqui, através desse diário. Te falar um pouco sobre a vida e a morte, e o nosso encontro. Encontro que me atravessa por tanto tempo. Na verdade, é um filme de amor com vampiros. Porque quando eu falo que é um filme de vampiro, o pessoal já cria aquela imagem assim, daqueles filmes sanguinários, morte. Meu filme só vai ter morte lá quase no quarto final já. É um filme existencialista, fala sobre a vida eterna, fala sobre a busca pela vida eterna e também o amor ali entre um vampiro e uma mulher que não é vampira, assim. E como que isso acontece, como que se dá, né? Eu sempre quis fazer um filme de terror, de vampiro de gênero, né? Sou fã dos filmes de vampiro, mas principalmente dois filmes assim, que eu acho que influenciou esse. Que é o Fome de Viver, do Tony Scott, que tem o David Bowie, a Catherine Deneuve, né? Que é muito legal. Até tem uma música que a gente usa aqui também, que é o Bela Lugosi's Dead. E tem um filme do Jim Jarmusch, que chama Amantes Eternos. Tem a Tilda Swinton, é um vampiro que não mata as pessoas mais, então ele assalta os bancos de sangue dos hospitais. E o nosso vampiro também é vegetariano. E ele é um escritor, poeta. Então, esse é um filme de vampiro, mas bem diferente dos filmes de vampiro tradicionais. Eu acho que, de uma certa forma, às vezes decepciona. Vem muita gente ver achando que é um filme sanguinário e não é nada disso. É um filme... Não é de arte, assim, mas é um filme, assim, mais lento, mais contemplativo. Eu estava muito preocupado com a imagem, né? Fazer um filme imagético, assim, que a imagem fosse poderosa, assim, mais que o discurso, mais que a fala, assim. Tudo começa com a locadora, né? Foi a locadora que me apresentou o cinema. Eu não entendia nada de cinema. Eu era atleta de judô, treinava 8 horas por dia, minha vida era só judô. Quando eu me machuquei, eu ia para as Olimpíadas, né? Eu me machuquei no Japão e aí tive a ideia de abrir uma locadora. Ia ser uma locadora só de filmes de luta. Só que lá na Cobal, onde eu abri a locadora, vai muito artista lá. É um lugar assim, né? Não é muito mais, mas é um ponto de encontro dos atores, tinha muita produtora de cinema ali em volta. Então, tinha muita gente das artes que frequentava lá. E as pessoas iam lá na minha locadora e perguntavam assim, vai ter filme do Fellini, aí vai ter filme do Tarkovsky? Eu falei, que porra é essa? Nunca tinha ouvido falar. Pesquisando. Eu percebi que não ia dar muito certo como locadora de judô e eu resolvi ir para esse caminho aí dos filmes de arte, né? E eu fui aprendendo cinema com os clientes, cara. Os clientes... Sabe quem pegava filme lá que era muito legal? O Nelson Pereira dos Santos. Ele morava ali em frente a Cobal. Ele era muito humilde, ele pedia indicação para mim, cara. O maior cineasta brasileiro. Ele ia lá todo humilde, assim, pô, cara, me indica um filme aí, não sei o que e tal. E eu fui, com o tempo, me envolvendo com os filmes, com o cinema. Comecei a fazer cineclubes. Eu abri um cineclube do lado da minha locadora, num lugar chamado Espírito das Artes. Eu comecei também a conhecer os cineastas. Aí eu comecei a trazer filmes, eu fazia muita viagem para lutar judô, muito para Nova York, muito para o Japão. Numa época pré-internet, que ainda não dava para baixar filme, eu trazia filmes de lá que não existiam no Brasil. Aí começou a ser frequentado por muitos estudantes de cinema. E aí eu comecei a namorar uma estudante de cinema. E aí comecei a participar das filmagens. Ela ia filmar no final de semana, eu acompanhava ela. Quando eu me dei conta, eu estava meio que ajudando os filmes. Segurava o rebatedor. Quando eu me dei conta, eu estava produzindo o filme sem nunca imaginar que eu queria fazer isso. Eu era um judoca que tinha uma locadora. Hoje em dia, minha vida é 24 horas por dia cinema, assim. Como locadora ainda, a Cavide ainda existe ali na Casa de Casados em Laranjeiras, virou um espaço cultural. Hoje em dia eu trabalho no cinema, né, no Estação, eu tenho uma distribuidora e a Cavide faz muito filme, assim. Tem mais de 350 filmes, mais de 90 longas. E a maioria dos filmes, assim, sem patrocínio, a gente desenvolveu um método também colaborativo, que um ajuda o outro. Criei muitos parceiros nesses 26 anos, assim, de locadora, de produtora, distribuidora. E hoje em dia eu consigo fazer filmes muito baratos, muito simples como esse.
tenho sempre o Cavi também como um olhar atrás da câmera. Eu faço a cena, depois eu vejo, pensamos todas as cenas juntas, a gente cria, discutimos muito antes de filmar, então quando a gente chega na filmagem a gente já tem vamos dizer assim, um mapa. Mesmo que seja para mudar tudo, para não usar nada daquele mapa, porque às vezes você tem circunstâncias climáticas que mudam todo o seu planejamento. Chega na locação, sei lá, até nesse filme, não sei quantas almas tem, a gente foi filmar no arpoador, estava muito vento, e tinha umas pecinhas de xadrez, as peças voavam. Isso, então, assim, você dialogar com aqui e agora, né, e com a beleza. Pode ser muito mais bonito as peças todas voando do que o jogo que a gente tinha pensado. O Cavi, ele tem esse poder de realização e de síntese do que é realmente importante. Eu acho isso muito bonito e eu acho que a gente se complementa bem nesse sentido. Nós tínhamos um dramaturgo que era um psicólogo junguiano. A gente fez um curso com ele sobre alquimia, que no fim da vida do Jung, o Jung estudou alquimia. Foi o Jorge Braga, o nome dele. Infelizmente a gente perdeu ele para Covid, né? Era uma pessoa encantadora, que inspirava muito a gente. E quando a gente estava fazendo o filme Reviver, que a gente filmou muitas imagens no Maranhão, a gente estava totalmente perdido. Ele falou, não, mas é uma dramaturgia de imagens, olhem para essas imagens. Elas estão mostrando o caminho. Então a gente trabalha muito assim, de olhar, a gente tem sempre uma sinopse, né? Essas imagens não são criadas aleatoriamente. A gente já chega no Maranhão, já tem uma pista. Né, tem essa sinopse. Aí você vai experimentando. Muitas coisas ficam de fora, outras se mostram essenciais, mas vai mapeando a partir dessas primeiras imagens criadas. E aí, que a Cavi já deve ter falado, a gente não edita tudo de uma vez. Aí a gente edita um pouquinho. Aí, então acho que a gente pode experimentar por aqui. Aí experimentamos. Não, isso não funcionou. Tem muita coisa que fica ruim, que vai pro lixo. E aí, a partir dessas imagens, a gente depois vai costurando uma dramaturgia, vai costurando, como diria, né, a Maya Deren, uma experiência cinematográfica, um convite, uma viagem, um universo que você possa entrar ali e ser transformado, tocado e afetado, né, que acho que é esse que é o sentido da arte. O desejo é de estar em movimento. Mais do que se o resultado vai ser bom, vai ser ruim, eu acho que é você amar o seu produto, ter necessidade de fazer aquilo, né? E tá experimentando, tá movendo, tá em movimento. Se for falar da minha filmografia, eu acho que tem um momento antes de eu conhecer a Patrícia e depois de conhecer a Patrícia. A Patrícia é uma super artista, assim. Ela é performer, ela é atriz, ela é estudiosa, ela entende de artes plásticas. Então, assim, quando eu conheci ela, assim, eu acho que eu dei um upgrade, assim, no sentido de ser artista, né? Eu sempre fui um cara, assim, trabalhava muito com a galera de periferia, muito preocupada, muito, assim, com o lado social, político dos meus filmes, assim, tem essa pegada mais de favela, assim, de documentar. Aí, quando ela chega, a gente começa a pensar esses filmes, assim, mais experimentais, né? Talvez são filmes mais autorais, filmes com menos gente, a gente se arrisca mais. Esse filme tem muito isso, assim, vem muito dela, assim. Eu aprendi a gostar de ir aos museus, eu não ia aos museus, assim, aprendi a trazer as outras artes para dentro do cinema, né? As artes plásticas, a performance. Então, acho que esse filme está nesse novo momento que eu estou desenvolvendo em parceria com a Patrícia, assim. Então, tem muito a influência dela nas minhas obras, nos meus filmes, assim. Então, que cada vez mais a tendência é você querer mais dinheiro, uma equipe maior, mais estrutura. Eu estou num movimento inverso. Eu quero filmes menores. Se pudesse ser só eu e a Patrícia, a equipe tá lindo, tá ótimo, assim. Filmes, assim, só a gente poderia fazer, assim, sabe? Um filme, assim, que é quase a gente ali. Você aprende cinema na faculdade, você aprende cinema vendo filme, tudo isso é muito importante. Mas você aprende a fazer filme mesmo fazendo. Tá no set de filmagem, que eu não tenho medo de fazer filme ruim, assim, sabe? Eu acho que quando você faz um filme, você meio sempre evolui, aprende um pouco, né? Mas eu, por exemplo, se eu fizer 9 filmes ruins para poder fazer o 10º muito bom, para mim compensou, assim.
sei exatamente o que você está pensando. Não. Exatamente não. Eu estava pensando que as substâncias mais interessantes são perigosas. O Gavi surgiu com essa ideia, né? Ele chegou para mim e para Patrícia e falou: quero fazer um filme de vampiro. E aí começamos a elaborar, tivemos muitas reuniões antes, né? E foi um filme realmente atípico. A maneira que a gente trabalhou foi totalmente diferente dos outros filmes que eu já fiz com eles. Esse é o terceiro filme que a gente cria juntos. Os outros nós tínhamos um roteiro, esse nós tínhamos ideias, né? Então foi uma forma diferente de trabalhar e foi muito enriquecedor trabalhar dessa maneira. E muitas das cenas que estão no filme foram criadas na hora mesmo, mas a partir de um embasamento que a gente tinha, né? Nós a princípio desenhamos como seria o personagem da Nina, essa mulher, e como seria esse vampiro que a gente quis fugir de todos os clichês de filme de vampiro existentes. É um homem normal, desde o início nós pensamos nisso. Ele seria um cara normal, um intelectual, um bibliógrafo, um cara que é apaixonado pela literatura, pelos livros, pela arte, tem uma maneira assim muito educada de se comportar e é um vampiro que enjoou da vida eterna, ele se cansou da vida eterna. Na verdade, o desejo dele é morrer. E essas viagens todas também foram muito interessantes, porque a partir do momento que a gente ia mostrando, por exemplo, a gente foi mostrar o Reviver, que é o primeiro filme que eu fiz com eles, no Maranhão. E lá a gente já começou a filmar. As primeiras cenas do Não Sei Quantas Almas Tem foram filmadas lá, né? Então, assim, por exemplo, encontramos uma pousada e um restaurante que as paredes eram todas de pedra. Aí, quando chegamos naquele lugar, pensamos, aqui é a casa do Nicolau. E aí filmamos várias cenas de improviso mesmo. E a maioria delas foi incluída no filme. Portugal, a mesma coisa, né? Viajamos por 3 cidades. Então ele foi sendo construído a partir das nossas experiências, das nossas improvisações. Depois nos reunimos, eles faziam os primeiros cortes e foram montando esse filme assim como um grande quebra-cabeça, né? As pessoas gostaram bastante, assim, ficamos muito felizes. E todos exaltaram assim, a fotografia do filme, o roteiro, a sonorização, a trilha sonora também está muito bonita. Tem 3 músicas originais gravadas pro filme, 3 versões originais, que eu digo, que foram gravadas por uma banda chamada Lila. É um filme diferente, é um filme muito sensorial, principalmente a primeira parte dele, que é quando o vampiro começa a penetrar na mente da Nina, que assim, eu acho que o espectador fica um pouco sem saber o que está acontecendo exatamente, mas depois eu acho que o roteiro vai dando essa oportunidade do espectador ir juntando as pedras e formando esse quebra-cabeça. E o que é legal nessa parceria é que eles me deram a oportunidade assim, de me explorar como ator, como roteirista, como produtor, enfim, vivenciar todas essas etapas do cinema, né? Que é difícil, só num cinema muito autoral é que você tem essa oportunidade, que um ator teria essa oportunidade de transitar em todas essas áreas. Então, esse filme do vampiro, a gente chama o filme do vampiro, já é a terceira experiência que eu tenho com eles, né? E pretendo ainda me aventurar em outras praias aí, no casal. Eu e Patrícia, a gente vem do teatro, né? Nós já fizemos peças juntos, nos conhecemos há mais de 30 anos e fizemos peças juntos, participamos de companhias de teatro. Então, a gente tem essa experiência com o improviso, né? A gente participou de companhias de teatro experimental. E também vários espetáculos que a gente fez não tinham um texto a princípio. O texto também vinha no final, depois de todos esses encontros. Então a gente, eu acho que está trazendo também essa experiência do teatro para o cinema, que isso enriquece bastante o trabalho, eu acho que traz um frescor. A Maya Deren acreditava no cinema como obra de arte. Eu também acredito, né? O cinema como uma experiência que vai modificar a sua percepção de tempo e de espaço. Acho que é uma linguagem diferente, né? Do teatro, da dança, das artes visuais, mas, ao mesmo tempo, essas fronteiras são muito fluidas, né? Então, eu gosto sempre de pensar nesses encontros e nessa forma de como uma coisa afeta a outra, transforma, essa ideia da transformação. Os filmes que eu venho desenvolvendo com o Cavi e com o Jorge Caetano, eles são profundamente imagéticos. Os nossos filmes mais autorais, eles têm um pensamento de um corpo que dialoga com o espaço, né? Já dizia Humberto Mauro, cinema é locação, locação, locação. Então, como essa locação
te atravessa, te toca, te transforma, né? Esse corpo aberto, né, poroso para dialogar com esse espaço.